sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, na companhia dos amigos espirituais, nos é dada mais uma oportunidade e bênção de estudo. E nós vamos hoje trabalhar um tema muito, como todos, interessante e baseado num texto, com licença, de Jesus em Mateus 6:25, onde ele coloca assim: não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestido? E nós vamos trabalhá-lo sobre o tema dinheiro e serviço. Então, qual é, de um modo geral, a visão que se tem do dinheiro? É que ele é a causa dos males que atormentam a terra, esquecendo-se de que sem ele o mundo pararia, uma vez que significaria a negação do trabalho, da providência. O homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais, por não serem postas em atividade, evidentemente estagiariam e ele voltaria ao primitivo. Então, estatisticamente, vejam bem, se todo o dinheiro do mundo fosse dividido em partes iguais para todos os habitantes desse mesmo mundo, no instante seguinte, nós teríamos uma população de miseráveis e, imediatamente, pelas visões diferentes das formas de pensar, um já compraria parte do outro, o outro já compraria, e a diversidade estaria já estabelecida novamente na dependência social, econômica e tudo mais. Então, cumpre-nos refletir que o dinheiro é maravilhoso e, bem usado, ele extingue a fome, ele constrói, ele socorre, ele ampara, ele sustenta a vida, produz alimentos, livros, vestes, construção de casas, pesquisas, remédios, suprime a penúria, garante a vida, e se parasse em sua ação, empregos. E empregos, sem dúvida, aceleraria o caos. Então, exatamente, quando ele é bem adquirido e quando ele é bem usado, ele traz tranquilidade ao viver. Unindo esses dois aspectos, bem usado e bem adquirido, ou bem adquirido e bem usado, ele é sustentáculo do progresso geral, pelas atividades, pelas obras que ele realiza, pela tranquilidade que ele traz aos corações, uma vez que todos que trabalham, justamente remunerados, têm condições de viver de uma forma melhor os desafios da existência. Então, em tese, esse seria o ideal, né? Jesus, em nenhum momento, fala do nada fazer, da imprevidência quanto o dia de amanhã, de não se trabalhar, de não se dar valor ou receber valor pelo trabalho feito, considerando mesmo a existência, o suceder dos dias, com esforços materiais, como preparativos, reparos para a tranquilidade do amanhã. No entanto, o homem é insaciável. Quando o sentimento da posse adentra ao seu coração, sem entendimento da função ideal das posses, sem entendimento disso, como é que ele age? Ele começa a se tornar despótico, maldoso, vaidoso, angustiado, porque ele precisa sempre ter mais, e isso
a qualquer preço. Preocupado, ele não se contenta com a sustentação das necessidades, com os procedimentos que são naturais. Ele no afã de ter sempre mais, ele não tem tempo para preencher qualquer outra necessidade, principalmente as espirituais. Então, isso não é culpa do dinheiro. O dinheiro é neutro. A maneira como ele é usado, como ele é empregado, é que pode se tornar um bálsamo ou um tormento. Então, estudiosos, vejam que interessante. Eles contam que há 3 formas de se dar culto, veja bem, culto ao dinheiro. A primeira delas seria mediante a injustiças diretas, isto é, o roubo, a fraude, o assassinato, a corrupção, etc. Enfim, atos indignos, onde, para que eu tenha mais dinheiro, eu ajo em função desse bem absoluto, porque eu o vejo acima de tudo e de todos, e para isso não há meios. Todos são válidos para que eu aumente o meu capital. Então, esse seria mediante as injustiças diretas. O segundo seria segundo as injustiças indiretas, que eu não prejudico diretamente ninguém, mas eu sou totalmente despreocupado das necessidades alheias. Eu tenho meu capital, eu uso o meu capital e o outro para mim não existe. Essa seria uma injustiça indireta. E a terceira forma seria eu ser vinculado aos bens do mundo, que leva a que, se eu tenha uma fé, por assim dizer, né, e que o meu acúmulo de bens é tão intenso que, mesmo dentro dessa fé, eu desvirtuo os caminhos dela e passo a usar essas posses para acumular cada vez mais, privando-me, inclusive, a minha família, das necessidades. Então, nesse campo aí, abre um espaço muito grande às obsessões, uma vez que nada basta, nada pode ser mexido, só precisa aumentar. Então, abre-se para esses raciocínios outras formas de riqueza, porque na riqueza não é só atribuída ao dinheiro, mas também existe essas formas aí de culto à riqueza, por exemplo, aqueles que usam mal a inteligência, que corrompem mentes, que não ajudam a desenvolvê-las, os abastados de saúde, que menosprezam os outros, os felizes, que se isolam a pretexto de não se contaminar, os jovens que desprezam a velhice, aos que têm uma família e que simplesmente olvidam aqueles que não têm um lugar para voltar ou que vagueiam sem um lar. Entenda-se que dinheiro, fortuna, bens materiais e bens espirituais, principalmente os bens materiais, nunca foram obstáculos à felicidade ou ao aperfeiçoamento do homem. Ao contrário, cabe extrair da fortuna o trabalho de mantê-la, de saber administrá-la, de fazer crescer,
no seu uso, abrir para quantas pessoas que possam dele se beneficiar, enfim, trabalhar pelo aprimoramento do mundo, um emprego, uma função que eu ofereça para alguém, já está se repercutindo naquela família, por assim dizer. Então, ser feito tudo isso sem ostentação, dentro de uma ética muito grande, que responda pelo respeito devido ao todo. Jesus jamais condenou as preocupações humanas, o zelo pelos bens materiais, pelos valores monetários, como necessários, mas apenas recomenda, como, por exemplo, no óbolo da viúva, no mancebo rico, no dai a César, nos talentos, no rico da parábola, que não se esqueça do reino de Deus, da sua justiça, na valorização dos bens espirituais, e que no desapego, a generosidade deve ser a constante nas ações que dispõem os bens. Então, quer o dinheiro, a fortuna, tenha vindo da família, ou ganho através do trabalho honrado, é uma satisfação digna, deve ser digna, é natural. A desaprovação estaria no caso de se constituir como apego ou através de meios ilícitos para consegui-lo. Né? Então, cada um é depositário, não é proprietário. Então, como conclusão, nós podemos deduzir que cada um valoriza no seu viver, demonstra o grau evolutivo maior ou menor, materialmente falando, conforme o apego que tem aos bens de que dispõe. E é muito interessante nós lembrarmos uma lenda que conta que Alexandre o Grande, vendo que estava perto da morte, ele chama os seus generais e coloca para eles 3 pedidos. O primeiro pedido, vejam bem, é que o seu caixão fosse transportado pelos médicos da época, lembrando a eles que eles não têm o poder de curar diante da morte. Segundo, que no seu caminho até a sepultura fossem espalhados todos os seus tesouros, que eram muita prata, muito ouro e muitas pedras preciosas, lembrando aos seus contemporâneos que os bens materiais conseguidos para o uso aqui permaneciam. E que o terceiro pedido, ele queria que as suas mãos fossem para fora do caixão, balançando no ar à vista de todos, para que não se esquecessem de que de mãos vazias ele havia chegado e de mãos vazias ele também partia. Então, é uma lenda, mas representa exatamente o espírito do estudo, realizado exatamente sabendo a importância das coisas materiais, o valor que cada uma tem, ou exatamente como elas são importantes, e que as verdadeiras posses são aquelas que podemos levar, que são as plantações feitas no lar, no bem, na afeição, na fraternidade, nas emoções, por assim dizer, né? Que se vive, e é isso que se leva. E é por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso, mas neutro a pedir-nos emprego e direção. Que Jesus nos abençoe.